Esta história é diferente de qualquer outra que já contamos antes. Vai além de qualquer coisa que já foi narrada antes neste canal, e agora é momento de você decidir se tem coragem de ouvi-la. Recomendamos ouvi-la com discrição, especialmente se houver crianças por perto. Tenho que dizer que houve detalhes que tive que editar, que precisei tirar, que eram muito gráficos, que falavam coisas bastante terríveis e que não eram necessários para este relato. Acredito que a história pode ser contada da mesma forma sem esses detalhes. Espero que nada se perca no sentido da história com as omissões, mas agora sim, apague a luz e deixe-se levar. Pelo que sei, minha família chegou à minha cidade natal quando ainda era um morro. Meu pai me contava como as pessoas iam construindo casinhas com chapas de madeira naquele canto abandonado da cidade. Ele ainda era pequeno, mas se lembrava bem daquelas casas surgindo aos poucos entre o lamaçal. Lembrava-se daquela cidade que um punhado de gente decidiu levantar como a única esperança de dias melhores. Ele se lembrava particularmente bem de uma casa de madeira que já estava lá quando eles chegaram, a casa onde vivia uma velha que assustava as pessoas, uma casa à qual ninguém queria se aproximar, apesar de estar localizada em uma boa área para construir. Aquela casa estava lá, no meio do nada, naquele morro sem forma de chegar a ela, muito antes do plano de habitar o lugar. Uma das poucas coisas que meu pai me contou sobre minha mãe é que ela saiu dali, daquela casa de madeira. Eles se apaixonaram rapidamente. Ele sonhava em se casar com ela e levá-la para longe dali, longe daquela casa, longe da velha que a habitava, daquela senhora que o olhava com ódio quando o via na rua ou pela janela. Quando minha mãe ficou grávida, meu pai havia planejado tudo para levá-la consigo. Ambos ainda eram adolescentes, mas já sabiam como se virar longe dali. Meu pai tinha família em outra cidade e disseram que lá ele sempre teria um lugar para ficar. Mas de repente ele parou de ver minha mãe. De repente minha mãe desapareceu como se tivesse sido engolida e alguns meses depois a velha daquela casa de madeira apareceu na casa do meu pai. Ela falou com meus avós e disse que deixaria a criança deles ali, que eles se virassem. Em uma cesta de bambu, ela trouxe um bebê de 7 meses. Esse bebê era eu. Meu pai nunca mais viu minha mãe, mas dizia que talvez fosse melhor assim, que as coisas aconteciam por um motivo. Essa sempre foi sua crença. Meu pai já tinha deixado a escola, mas desde então, desde que eu estava lá, ele trabalhou na loja de materiais, no pequeno negócio dos meus avós, que eventualmente herdou quando éramos só ele e eu, quando não tínhamos mais família. A vida do meu pai passou muito rápido. Aos 25 anos, ele já tinha uma filha que tinha que cuidar sozinho. Também já tinha perdido seus pais, que morreram em um acidente em um barranco voltando para casa. Já tinha em suas mãos aquele negócio familiar pelo qual eles tinham lutado tanto e que também representava uma responsabilidade, um compromisso. Por conta daquele negócio, não fomos para outra cidade, onde ele acreditava que ainda poderia ter alguma família. Aí começa a minha história, a que vou contar para vocês. Quando eu era uma criança que mal entendia as coisas, não conseguia entender por que todas as crianças tinham mães e eu não. Lembro então do meu primeiro pesadelo, a primeira vez em que senti a paralisia do sono, quando acabei de completar 6 anos. Ouvia meu pai roncar no quarto ao lado como sempre. E de repente eu acordei, mas havia algo estranho. Acordei, mas não podia me mover. Era como se algo muito pesado estivesse sobre mim. Mal conseguia respirar. Então eu a vi. Havia uma mulher sentada em uma cadeira que estava entre a minha cama e a janela. Uma mulher me olhando fixamente, sem piscar. Eu a vi até fechar os olhos, até decidir me esforçar para voltar a dormir e finalmente consegui. Para mim tinha sido apenas um pesadelo, um sonho com monstros como os que eu sempre tive, mas na noite seguinte, lá estava novamente aquela mulher. Eu sempre acordava no meio da madrugada sem poder me mover, com ela sentada ao meu lado. Finalmente, pensando que aquilo não ia parar, contei ao meu pai sobre os sonhos que estava tendo.
Ele, apesar da juventude, apesar da origem humilde, era uma pessoa instruída, que sabia sobre muitos assuntos. Ele me disse que era apenas paralisia do sono, mas que eu não ficasse assustada com essa expressão. Ele me explicou que assim se dizia quando alguém acordava sem poder se mover, e que o que via no quarto eram apenas sonhos, pesadelos, nada mais que sonhos que se misturavam com a realidade. Ele me disse para nunca ter medo do que eu via. Naquela noite acordei novamente. Lá estava ela, como sempre, sentada ao meu lado, mas desta vez mais perto, e desta vez houve algo diferente. Quando ela notou que eu a olhava, ela sorriu. Apesar de quão macabro isso poderia parecer, as palavras do meu pai sempre ecoavam na minha cabeça. Naquela idade, eu acreditaria em qualquer coisa que ele me dissesse. Acreditava nisso, que aquela mulher só existia nos meus sonhos, apesar de quão real ela era. Quando aceitei a presença dela de algum modo, pude vê-la com muita clareza, suas roupas sujas, cheias de lama, seu cabelo duro, o sorriso negro, como se tivesse comido carvão e manchado os dentes, aquela visão maldita. Me acostumei aos pesadelos, não estou exagerando, eles estiveram lá por anos. Algum tempo depois fiquei muito amiga de Lupita, uma menina que tinha muitos amigos e que de alguma forma me adotou, pois eu não tinha amizades. Como ela morava um pouco longe de mim, Lupita e sua mãe começaram a passar na minha casa para irmos juntas à escola. Sua mãe a levava, e eu adorava passar tempo com ela, especialmente por causa da sua mãe. Às vezes, novos colegas que não me conheciam bem nos perguntavam se éramos irmãs, se a senhora era minha mãe, e eu, sempre que Lupita não ouvia, respondia que sim. Comecei a passar muito tempo na casa dela, ficava até me mandarem embora, até me dizerem que meu pai ficaria bravo. Numa dessas vezes, quando já era tarde, a mãe de Lupita me perguntou se eu queria dormir lá. Disse que sim imediatamente, e ela foi até a loja pedir permissão ao meu pai. Lembro-me de ficar esperando ela voltar com a resposta, com muita vontade de ficar lá, quase como se quisesse ficar para sempre. Quando ela finalmente voltou com a permissão, eu a abracei, fiquei muito feliz. Me emprestaram um pijama da Lupita e assim jantamos, de pijama, para depois irmos dormir. No dia seguinte não havia escola, então dormimos tarde vendo televisão, assistindo Chaves. Talvez não fosse muito e talvez pareça bobo, mas eu me sentia nas nuvens. Imaginava que aquela era minha família e que ela era minha mãe. Nem sei como, mas finalmente adormeci com um sorriso no rosto. Não acordei com a paralisia do sono como sempre acontecia, mas algo me acordou. Acordou a todos na casa. Um grito terrível da Lupita no meio da noite. Um grito horrível que começou ao meu lado, mas depois se espalhou pela casa. A mãe da Lupita entrou correndo no quarto, perguntando por ela, mas eu disse que não sabia onde ela estava. Depois de alguns segundos também chegaram os avós dela, que viviam na casinha ao lado. Procuraram pela Lupita em toda a casa sem sucesso, e finalmente alguém a encontrou do lado de fora, escondida entre algumas caixas no quintal dos fundos. Ela estava chorando. Dizia que uma senhora tinha entrado no quarto, que acordou e viu uma senhora parada ao lado da cama, me olhando dormir. Quando pediram que ela descrevesse, percebi de quem ela estava falando e soube pela primeira vez que o que eu via não era um sonho, um pesadelo como meu pai dizia. Era real, tão real que Lupita disse que quando gritou de medo ao ver aquela mulher, ela se lançou sobre ela, passando por cima de mim, e lhe deu um tapa no rosto. O pior é que Lupita tinha a marca de uma mão na bochecha, como se um adulto a tivesse batido com muita força. A mãe da Lupita me perguntou o que eu tinha feito, e eu disse que não tinha sido eu, jurei que não tinha sido eu. A mão marcada na bochecha dela era muito maior que a minha, e eu não tinha essa força nem motivo para fazer isso. Não toque mais na minha filha, ela me disse. Lembro muito bem como sublinhou esse minha filha, me lembrando que eu era apenas uma colega de escola, uma menina por quem ela não sentia o menor carinho, apenas pena.
Saí correndo para casa no meio da noite. Acordei meu pai para contar o que tinha acontecido e ele me disse que tudo ficaria bem, que eu deveria lembrar que só podia confiar nele. Lupita e sua mãe não voltaram mais para me buscar. Lupita não voltaria a falar comigo por anos, até que uma vez, anos depois, no ensino médio, ela me disse apenas uma frase. Esse foi talvez um dos episódios mais dolorosos da minha vida. A partir daquele episódio com a Lupita, me senti mais sozinha do que antes. Nunca tive amigos na escola. Me viam cada vez mais como uma estranha. Meu pai me perguntava constantemente quem me acompanhava à escola, quem voltava comigo, se eu deixava alguém entrar em casa quando ele não estava. E o motivo dessas perguntas era que lhe contavam que uma mulher sempre andava comigo. Quando seus amigos me viam de longe, diziam que alguém estava comigo, uma mulher muito suja, parecia uma morta que saiu do cemitério. Essas foram as palavras que um senhor usou para dizer isso na loja. À noite eu acordava com a paralisia do sono, mas já não abria os olhos. Tinha muito ódio daquilo que não me deixava em paz, que não me deixava ter uma vida minimamente feliz. E assim, no meu pior momento, conheci Bernardo. Ele tinha 16 anos e estava entrando no ensino médio assim como eu. Dizia que tinha repetido 2 anos, que o chamavam de burro. Bem, com outras palavras que hoje não se usam mais, diziam que ele era lento, que não conseguiria passar do fundamental, mas com muito esforço ele conseguiu. Eu gostava dele porque ele não tinha preconceito contra mim, talvez porque era mais velho. Ele era bom comigo, me dava bom dia, e toda a burrice que ele tinha compensava sendo muito bom no futebol, então no recreio todos o procuravam para jogar no seu time. Numa ocasião, uma bola acertou em cheio meu estômago. Ele parou de jogar para vir me ver e ficou comigo até eu parar de chorar. Ele era nobre e gentil, e embora não demonstrasse na escola, parecia muito inteligente. Naquela tarde ele me acompanhou até em casa, e lembro dos olhares de todos sobre nós dois, e como de repente ninguém mais zombou de mim. Bernardo começou a passar em casa para me buscar e me deixava todos os dias. 2 semanas depois ele me pediu em namoro e eu disse que não, que meu pai não permitiria. Isso era verdade, mas além disso havia algo em mim, um ódio auto-infligido que me fazia acreditar que não merecia isso. Mas naquele tempo, naquelas semanas, fui menos infeliz. De verdade, foi muito bom estar com ele. Um desses dias, tive que ir sozinha ao mercado buscar algumas coisas que meu pai precisava. Ele não podia fechar a loja e me mandou. Uma senhora em uma barraca de verduras de repente falou comigo. Eu só estava passando em frente, mas ela me chamou com muito interesse. Chamou minha atenção o fato de que ela olhava por cima de mim, por cima do meu ombro, como se estivesse olhando para alguém atrás. A primeira coisa que ela fez foi perguntar o nome da minha mãe. Eu disse que nunca a conheci, que nunca vi minha mãe, que nem sabia se estava viva. Você traz uma morta com você, tenha cuidado, ela disse. Eu ri porque sabia de quem ela estava falando. Disse que desde que me lembrava a trazia comigo, mas só podia vê-la à noite quando tinha paralisia do sono, que era bom saber que nunca estava sozinha, que pelo menos aquela coisa cuidava de mim. Cuidar? Não, menina, ela está buscando algo de você, sempre procurou. Está se alimentando de você porque você é uma bruxa, como ela foi. Isso, o que ela disse, realmente me surpreendeu. Não soube o que responder. Olha, menina, entre bruxas, nos cuidamos, mas esta quer algo de você e isso não é bom. Se você quiser saber como afastá-la, me procure na minha casa. Olha, vou anotar meu endereço, porque logo você vai se tornar uma mulher, e se ainda a trouxer consigo, não vai poder afastá-la. Apenas alguns dias depois, tive meu primeiro período menstrual. Me assustou, pois não sabia bem sobre o assunto por sempre ter vivido apenas com meu pai. Me lembrei das palavras daquela mulher e fui vê-la. A senhora me ajudou, disse que também nasceu bruxa, mas nunca quis fazer tudo o que era necessário para ser uma. Ela era católica.
Ou parecia ser católica porque sua casa estava absolutamente cheia de quadros e figuras religiosas. Ela me disse que eu poderia renunciar a tudo aquilo, ao mal, que teria que dedicar minha vida a ajudar, a concentrar-me na fé, embora sempre fosse capaz de ver essas coisas horríveis que estão perto de nós, mas que ninguém mais pode ver. Eu era sensível e isso nunca iria embora. Fiz o que ela pediu, rituais que não irei entrar em detalhes. Mas bruxaria é mais fácil de fazer do que as pessoas acreditam. Bem, tudo, absolutamente tudo está à nossa disposição, mas feito da forma errada, pode trazer as piores consequências. Após vários dias e noites de rituais, finalmente uma madrugada acordei como sempre, mas desta vez pude me levantar e caminhar até a janela. Vi novamente aquela mulher, a mulher que sorria para mim desde os 6 anos, mas desta vez do lado de fora, na rua, me olhando de longe, com um ódio que eu podia sentir. Eu me afastava cada vez mais do meu pai, me afastava cada vez mais de Bernardo, mas sentia falta deles. Eles eram os únicos que me entendiam, ou pelo menos tentavam. Lupita, que já não falava comigo, estava em outra turma da mesma escola, e uma única vez, ela se aproximou de mim apenas para dizer que fosse à quadra. Eu não entendia por que ela disse isso, mas quando cheguei lá, compreendi. Uma de suas amigas estava abraçada com Bernardo, e eu fiquei fervendo de raiva. Pela primeira vez entendi o que sempre senti por ele. Morria de ciúmes, e isso não ia ficar assim. Aquela maldita garota, que era uma das mais bonitas da escola, tirava de mim o único que havia estado ao meu lado, minha única chance de ser feliz. Maldita, ela fez isso de propósito, fez para me machucar, para zombar de mim, pensei. Passei suficientes tardes na casa daquela senhora que me ajudou, ouvindo o que ela e suas conhecidas diziam sobre as outras, sobre as más, as que dançavam com os demônios. Ouvi o suficiente para saber onde procurá-las. Meu pai trabalhava tanto que não percebeu quando saí aquela noite para ir ao cemitério. Lá encontrei um saco grande de lixo, logo abaixo de um túmulo marcado por um anjo sem cabeça. Segundo o que eu tinha ouvido, isso significava que elas estavam lá naquela noite, que estavam por perto. Eram 3. As encontrei no fundo do cemitério, perto de um túmulo aberto. Elas não se surpreenderam ao me ver, não pararam o que estavam fazendo. Era como se no fundo soubessem que eu era uma delas. Eu disse que queria algo, que estava disposta a dar tudo. Uma delas olhou para mim. Ainda hoje não entendo como tive coragem de fazer o que fiz naquela noite. Voltei para casa pouco antes do amanhecer, me deitei de bruços e ouvi meu pai se levantar. Ele passou pelo quarto e me disse que ia trabalhar, que eu não devia me levantar tarde. Eu respondi, mas não lembro de ter feito isso por conta própria. Só lembro que minha voz disse, tudo bem. Eu não conseguia me mexer, adormeci sobre os braços, sentindo uma estranha sensação de liberdade, como se nada mais fosse minha responsabilidade, como se tudo o que estivesse prestes a acontecer fosse para uma causa maior, para alguém mais. A morta estava sobre mim, mas desta vez era diferente porque, para começar, era dia. Isso nunca tinha acontecido antes e então escutei alguém se aproximando. Por um momento me perguntei se era meu pai, se ele tinha voltado porque talvez tivesse esquecido algo, mas o que quer que estivesse ali cheirava a esgoto, a algo podre, um cheiro horrível. Percebi que eu tinha trazido a morta, mas era diferente. Não era aquela mulher que sempre estivera perto de mim. Quando acordei algumas horas depois, tonta e coberta de suor, consegui chegar ao banheiro quase me arrastando e o cheiro voltou. Então eu a vi no espelho atrás de mim. Era a primeira vez que via algo sem que meu corpo estivesse congelado, sem aquele nível de inconsciência que até então tinha sido necessário para que eu pudesse vê-los. Seu rosto parecia derretido, como se tivesse sido exposta ao fogo, e eu podia vê-la. Ela estava feliz. Era a minha morta, a qual eu teria que carregar.
A doença daquela garota, daquela que eu amaldiçoei por ter me roubado Bernardo, foi longa e triste. À noite saía de casa e ia até a dela. Uma vez a segui da escola para saber onde ela morava. Seguia ela e Bernardo, subia no telhado dos vizinhos para poder vê-la pela janela, para vê-la sofrer. Desfrutava de ouvir os cachorros latindo quando eu corria de volta para casa, rindo, vendo como alguns pobres coitados espiavam pelas janelas. Imaginava o terror que sentiam ao me ver, e aquele temor eu sentia no nariz. Era um cheiro doce que me encantava. Aquela garota, sua pele se encheu de escamas, metade de seu rosto congelou e parecia derreter, ficando cada vez mais parecida com a minha morta. Toda a beleza que ela tinha desapareceu. Notei que aquele cheiro horrível ficou impregnado na minha casa. Notei como se impregnava em mim. As pessoas me olhavam na rua. Meus colegas de escola se sentavam o mais longe possível de mim. Até uma professora, a única que era gentil comigo, perguntou se tudo estava bem com minha saúde. Ela disse que algo não estava normal e eu não respondi nada, apenas ri. O que mais eu poderia dizer? Parei de ir à escola. Meu pai parecia não se importar, o pobre homem já não percebia nada. Nem mesmo percebi quando algo aconteceu com ele. Quando começou a perder a fala pouco a pouco, quando deixou de ir trabalhar e se tornou um vulto que vagava pela casa, que comia e respirava, que nem conseguia me olhar nos olhos, como se tivesse medo. Eu só queria que minha vingança se concretizasse. Depois eu pensaria em como voltar ao normal. Aquela garota me tirou tudo, me obrigou a fazer o que fiz, a ser o que não era até então. Eu pude sentir quando ela estava prestes a morrer. De alguma forma pude sentir a vida deixando seu corpo. Fui vê-la, tinha que ver. Vi Bernardo na rua esperando, fora da casa dela. Depois vi Lupita acompanhá-la junto à mãe até que finalmente ela se foi, não existia mais. Eu sabia, no fundo do coração, ela sabia que fui eu, e não pude evitar rir. Acho que Lupita olhou para mim, mas na escuridão não sei se conseguiu me reconhecer. Quando voltei para casa, encontrei meu pai sentado no sofá, em frente à TV. Estava frio, havia morrido horas antes e algo me fez saber que foi minha culpa, que era parte do que eu tinha que dar, mesmo que nunca me tivessem perguntado. Essa é a questão com ele. Você pode oferecer algo em troca de seus favores, mas no final, ele vai tomar o que considera justo. A loja fechou, nem sei o que aconteceu com ela. A casa se encheu daquele fedor. A morta nunca mais se foi, ao contrário, outras chegaram. Cada vez que eu ia ao cemitério, cada vez que fazia algo lá, um novo chegava, e quase todos ficavam por ali. Eu já saía só à noite. Durante o dia tinha medo que Bernardo me visse, que vissem no que eu tinha me tornado. Minha pele começou a secar. No braço surgiram escamas estranhas como as daquela garota. Lembro bem de quando uma amiga da mãe de Lupita bateu na minha porta. Não sei por que me procurou, não sei o que sabia sobre mim. E eu não sabia o que ela queria, mas ela estava decidida. Me disse que seu namorado estava se encontrando com outra mulher. Ela era divorciada, havia perdido o marido para uma mulher mais jovem e não iria permitir que isso acontecesse novamente. Ela me disse para fazer o que fosse necessário. Ela disse que me pagaria qualquer valor que eu pedisse. Eu não conseguia parar de rir. Não fazia ideia de como fazer o que ela pedia, mas sabia que seria algo muito simples. Afinal, já havia conseguido coisas muito mais complicadas para mim. Então fui ao cemitério, procurá-las, as que me ensinavam tudo. Lá entendi o que realmente significava um feitiço de amarração, quando feito de verdade. E percebi que o amor, seja o amor de família, de amigos ou de casal, não pode ser criado. Não há como criar o que não existe, nem reviver o que morreu. Havia como fazer o que a mulher pedia, claro, mas não seria real. Então conversei com a mulher e expliquei. Disse que sim, poderia fazer com que seu parceiro ficasse ao seu lado, mas ela sempre saberia que ele não queria estar com ela,
que se ele pudesse, já estaria com outra pessoa, que ela soubesse, que estivesse consciente de que sempre saberia que ele preferia estar com outra e estava ali apenas porque não podia ir embora, como um pássaro enjaulado. Ela nunca mais saberia se ele a amava de verdade ou estava lá simplesmente porque não podia sair. Eu disse que ele já não era dela, que nunca mais seria, mas que ela decidisse se queria mantê-lo mesmo assim. Ela me surpreendeu. Respondeu que não queria tê-lo dessa forma, mas que, se ele não fosse dela, não seria de ninguém. Ela disse que também não queria que aquela mulher, aquela que estava roubando ele, aquela que ele desejava, fosse feliz. Queria que ela nunca mais fosse feliz na vida. Eu fiz o trabalho, fiz o que ela pediu, fiz absolutamente tudo e testemunhei como aquilo pelo que ela pediu se tornou realidade. E depois dessa mulher, veio outra pessoa, e outra, cada vez pedindo coisas mais fortes, cada vez dispostas a dar mais, a entregar o que fosse necessário para conseguir o que queriam. Fui percebendo que as pessoas não eram tão diferentes de mim. Se tivessem a possibilidade de pedir algo, qualquer coisa, para satisfazer seus mais profundos desejos de vingança, muitos aceitariam. Percebi que as pessoas estão dispostas a dar mais por ódio do que por amor. Os anos foram se passando, minha pele foi murchando, ao contrário do que alguns dizem sobre a juventude eterna. Não é assim, pelo contrário. Aquilo a que me entreguei foi sugando minha vida. Sei que aparento ter algumas décadas a mais do que tenho. Quando saio de dia, sempre ouço os comentários das crianças. Lá vai a bruxa. Às vezes ignoro, especialmente se sinto aquele aroma doce de medo. Mas outras vezes, basta um olhar para que se arrependam. E faço questão de que, quando isso acontecer, se lembrem de mim. Posso ir vê-los. Alguma vez já sonharam que saem de seu corpo? Isso existe e pessoas como eu podem controlar isso. Podem fazer isso todas as noites. Podemos ir ver quem nos importa. Podemos ver se os trabalhos que fizemos estão progredindo como devem. Algumas casas cheiram a medo. Quando há espíritos, quando há violência, quando há dor, as casas cheiram a medo e estaremos perto delas. Também, nem todas nós vestimos preto. Há bruxas que te veem com um sorriso no rosto, que se vestem como se estivessem saindo da igreja, que te dão bom dia, que te dizem que te amam. Há bruxas que dizem que Deus te abençoe. Somos mais normais do que pensam. Não voamos. Não me transformo em bolas de fogo, nem deixo minhas pernas para me transformar em animal. Simplesmente temos contato direto com o mundo dos mortos. Falamos com eles. Temos formas de usar esse mundo espiritual como alguém que aprendeu a manipular o metal para transformá-lo em uma espada. Somos apenas um ferreiro que tem que colocar as mãos no metal ardente, sabe? Foi na feira, a alguns passos daquela barraca onde tudo começou, que notei que a garota de um local estava ouvindo algo sobre bruxas. Não pude evitar ficar um momento para ouvir o que me fez sorrir por quão errada estava a história, pelo menos sobre o que eu sou. A garota da barraca estava com medo. Eu podia sentir e simplesmente perguntei o que ela estava ouvindo. Ela me disse que eram histórias de bruxas. Eu me sinto cada vez mais cansada. Cada vez há mais mortos comigo e meu corpo vai se debilitando por cada coisa que dou em troca do que peço. Às vezes, à noite, eu subo com muito esforço nos telhados só para observar as pessoas que passam. Qualquer coisa é melhor do que ficar deitada e que o morto suba em mim, porque cada vez que isso acontece, há mais deles perto de mim, cutucando minhas costelas, beliscando minha pele como se quisessem atravessá-la, como se quisessem se alimentar da minha carne. Sinto que a qualquer momento vão conseguir. Atualmente só deixo de sentir dor quando saio do meu corpo, mas cada vez consigo fazer isso menos, cada vez posso me afastar menos. Minha história, sei que não vai dar muito medo, não se trata disso. Mas antes de partir por completo deste mundo, desta vida, queria compartilhá-la com vocês. Sublinhei neste e-mail as coisas que, por favor, peço que não oculte. Digo meu nome a todos.
Verônica. Não mude o nome de Bernardo, quero que ele saiba, se algum dia ouvir, que fui eu. Não mude o nome de Lupita, porque ela reconheceria esta história. Quero que ela saiba que eu fiz, o que fiz com sua amiga. Sim, eu fiz. Meu nome é Marcos. Quando eu era mais jovem, para ser preciso, aos 25 anos, trabalhei como coletor de lixo. Antes disso, eu trabalhava como ajudante de cozinha, mas tive alguns problemas nesse trabalho e fui demitido. Esse foi o primeiro trabalho que encontrei para sobreviver enquanto procurava um emprego melhor, pois eu já tinha minha esposa e uma casa para sustentar. Fora isso, meu primeiro filho estava a caminho. Já tinha um tempo nesse trabalho. Eu tinha um colega que vinha atrás do caminhão comigo e descia, assim como eu, para recolher o lixo dos contêineres. Uma noite, enquanto estava exercendo minha função, tudo mudou. Era tarde da noite. Já não havia ninguém nas ruas e a noite estava bastante tranquila. Entramos em uma rua onde havia apenas prédios de apartamentos. Geralmente demorávamos um pouco mais de tempo ali, pois era muito lixo que se juntava. Meu colega recolhia o lixo do seu lado da rua e eu do outro lado. Enquanto estava esvaziando os contêineres, vi uma sacola preta de tamanho médio. Quando a peguei, ela caiu de lado e vi que dela saíram vários bolos de dinheiro. Não podia acreditar. Recolhi todos que caíram da sacola e depois a abri. E sim, a sacola inteira estava cheia de dinheiro. Sem pensar duas vezes, peguei aquela sacola e a separei do resto. A coloquei em um cantinho do caminhão do lado onde eu ficava e não comentei absolutamente nada com meu colega. Essa noite cheguei muito feliz em casa. Fui direto contar à minha esposa o que tinha encontrado. Estava quase chorando, pois sabia que nossa vida mudaria. Contamos o dinheiro naquela noite. Era um pouco mais de 20 mil dólares canadenses. Para nós, isso era muito dinheiro. Jamais havíamos tido isso em nossas vidas. Era como um milagre, pois teríamos muitos gastos com o bebê que estava a caminho. Nenhum de nós dois dormiu aquela noite de tanta emoção. Era tanta que nem sequer nos perguntamos de onde vinha aquele dinheiro ou por que estava naquele container de lixo. Muito menos nos perguntamos se era dinheiro limpo. Não nos importava nada naquele momento. Apenas aproveitamos. Eu queria renunciar naquela mesma semana ao meu trabalho e abrir um pequeno negócio de comida alugando algum local, pois já tínhamos o dinheiro para isso e minha esposa sempre foi muito boa cozinheira. Minha mulher, no entanto, disse que eu deveria continuar trabalhando como lixeiro, pelo menos por mais um tempo, para não parecer suspeito. E eu a ouvi. Continuei naquele trabalho. No dia seguinte, fui trabalhar como se nada tivesse acontecido, mas ao chegar em casa à noite, encontrei minha esposa horrorizada. Ela estava sentada fora de casa me esperando, e quando cheguei, correu para me dizer que coisas muito estranhas aconteceram o dia todo e que tinha medo de entrar. Tentei acalmá-la e pedi que me contasse tudo, pois eu também estava começando a ficar assustado. Ela começou dizendo que desde manhã, quando eu fui trabalhar e ela ficou deitada, ouviu alguém caminhando pelo corredor e pensou que fosse eu. Ela gritou perguntando se eu havia esquecido algo, mas ninguém respondeu. Então, ela se alarmou e se levantou da cama para olhar. Não vendo ninguém no corredor, foi até a sala e a cozinha, onde também não havia ninguém. Ela disse que a porta estava trancada como eu havia deixado, então não soube o que tinha ouvido. Após isso, voltou para o quarto e tentou dormir um pouco mais, mas continuou ouvindo barulhos. Desta vez na cozinha, como se alguém estivesse mexendo nos pratos em cima da pia. Ela correu até a cozinha, mas claro, não havia ninguém ali. Depois disso, não voltou a deitar. Tomou banho para começar o dia, pois planejava ir ver sua mãe e ficar lá até a tarde, e foi o que fez.
Ao voltar para casa, por volta das 18h30, já estava escuro. Ela disse que, ao entrar e acender a luz da sala, viu uma sombra caminhar pelo corredor que leva ao nosso quarto. Ela ficou paralisada por alguns momentos e depois decidiu ir verificar. Mas, novamente, não havia ninguém em nenhum canto da casa, que era muito pequena, de um andar e com 2 quartos. Em um quarto dormíamos nós e o outro seria o quarto do bebê. Ela decidiu esperar por mim do lado de fora, pois tinha muito medo de ficar lá dentro. Sentia uma sensação muito estranha, como se alguém mais estivesse ali, uma presença muito pesada, pois o ambiente lá dentro lhe dava calafrios. Ela também me contou que, estando do lado de fora, olhou uma vez para a janela do nosso quarto e viu uma sombra estranha se movendo atrás da cortina. Quando ela me contou tudo isso, a primeira coisa que pensei foi que alguém tinha invadido. Não sabia como, pois todas as janelas tinham grades e a porta principal sempre estava com 2 trancas. Mas ainda assim isso foi a primeira coisa que pensei. Então pedi à minha esposa que esperasse do lado de fora. Peguei uma pedra grande do quintal e entrei na casa. Todas as luzes estavam acesas, pois minha mulher as havia ligado. Procurei em cada canto, debaixo da nossa cama, no armário e no banheiro. Juro que procurei em todos os lugares, mas não havia ninguém lá dentro. Disse à minha esposa que entrasse na casa, que não havia ninguém e que estava seguro. Mas em vez de se acalmar, ela ficou ainda pior, pois então se tratava de algo paranormal. Eu não acreditava nessas coisas, nem sequer era uma opção para mim, então pensei que ela estava um pouco nervosa por causa da gravidez. Não sei, pensei em 1000 coisas menos isso. Ela estava com muito medo e lembro que foi difícil convencê-la a entrar novamente na casa naquela noite. De madrugada, estávamos dormindo. Tudo estava em completo silêncio e escuridão, quando de repente começou a ouvir um assobio na sala. Eu acordei de repente e minha esposa ainda estava dormindo. Saí com muito cuidado do quarto e caminhei lentamente em direção à sala com um pedaço de madeira que havia caído do guarda-roupa. Quando cheguei na sala, o assobio parou. Liguei a luz imediatamente, mas não havia absolutamente ninguém. Então ouvi minha esposa gritar o mais alto que já ouvi gritar em toda a minha vida. Corri para o quarto e ela saltou da cama me abraçando. Mal conseguia falar. Disse que alguém havia acariciado seu cabelo e que pensou que fosse eu, mas ao abrir os olhos, mesmo no escuro, viu algo que parecia ser uma velha parada ao lado da cama. Foi quando ela gritou e se cobriu com as cobertas. Quando entrei e acendi a luz, essa coisa simplesmente desapareceu. Essa noite fomos dormir na casa da mãe dela. Pensávamos que o problema era aquela casa onde vivíamos, mas estávamos enganados. As coisas estranhas continuaram acontecendo na casa da mãe dela. A senhora experimentou algo que nunca havia ocorrido antes. Disse que naquele primeiro dia que estávamos em sua casa, enquanto eu estava trabalhando e minha esposa tirava um cochilo, ela estava lavando os pratos quando sentiu alguém passar por trás dela. Ela sentiu aquele vento quando alguém passa rápido perto de você, sabe? Ela pensou que fosse minha esposa que tinha se levantado, mas ao virar não havia ninguém. Ela ficou com tanto medo que foi para o quarto onde minha esposa estava dormindo, para não se sentir sozinha. Assim passou uma semana, na qual continuamos experimentando todo tipo de coisas estranhas na casa da minha sogra. Não sabíamos o que fazer. Fomos à igreja e nos confessamos. Também abençoamos a casa, mas tudo continuava igual. Até que uma tarde, enquanto estava trabalhando, passei pelo mesmo lugar onde encontrei aquele dinheiro. Estava esvaziando o mesmo container de lixo quando de repente um homem se aproximou. Eu calculava que ele tinha uns 40 anos. Ele disse que tinha visto da janela que eu peguei a sacola de dinheiro aquele dia e queria me advertir que aquele dinheiro estava amaldiçoado, pois ele fez uma espécie de pacto para consegui-lo. Sua vida tinha se arruinado quase completamente, por isso decidiu jogá-lo fora, mas nunca pensou que alguém fosse pegá-lo.
Não contava que a sacola se romperia e saberiam o que havia dentro. O homem estava muito mal. Parecia muito abatido e seus olhos estavam vermelhos e cansados, como se ele tivesse dias sem dormir. Ele não esperou eu responder. Apenas disse que queria me avisar para me desfazer daquele dinheiro e foi embora. Meus colegas gritavam para eu me apressar, que parasse de conversar, pois precisávamos continuar, mas eu fiquei quase imóvel ao ouvir o que aquele homem disse. Naquela mesma noite, ao chegar à casa da minha sogra, sem dizer nada à minha esposa, fui direto ao dinheiro que ainda estava na sacola preta. Saí para o quintal e em um tanque de ferro coloquei fogo. E de fato, as coisas estranhas pararam de acontecer. Voltamos à nossa situação econômica difícil, mas juro que com mais paz do que jamais sentimos. E bem, desde aquele momento, nunca mais peguei absolutamente nada do lixo, nem objetos que pareciam estar em bom estado, nada. Aprendi que na vida há certas coisas que não devem ser nossas. Por favor, curta e se inscreva se você estiver gostando. Agora continuamos. Quero compartilhar minha experiência anonimamente, pois só quero desabafar e tentar esquecer o que aconteceu. Sou um homem de 39 anos, atualmente tenho um bom trabalho, sou calheiro e estou em um bom momento da minha vida, mas quando tinha 32 caí nas drogas e minha vida estava muito ruim. Tinha uma casa e uma parceira que, apesar de tudo, sempre me apoiou, e foi por ela que decidi me reabilitar. Foi um processo longo, mas consegui, embora ninguém quisesse me dar trabalho por meus antecedentes. Com isso vivíamos muito humildemente, apenas com o que minha parceira ganhava em seu trabalho. Já eu passava meus dias procurando emprego e ao mesmo tempo percorrendo os lixões das áreas bem situadas da minha cidade para ver se encontrava coisas de valor para vender. Muitas vezes as pessoas ricas jogavam fora coisas ainda em bom estado e eu as vendia para conseguir uma graninha. Numa dessas vezes, enquanto percorria aqueles contêineres de lixo azul, encontrei uma cadeira de rodas quase nova. As rodas estavam funcionando perfeitamente e ela estava completamente funcional. Eu não entendi por que a jogaram no lixo. Pensei que talvez o doente ou a doente já não precisasse mais dela e simplesmente estava ocupando espaço, então decidiram se livrar. Sem pensar duas vezes, a levei para casa muito empolgado para vender no fim de semana, pois sabia que conseguiríamos um bom dinheiro por ela. Era uma quinta-feira à noite quando cheguei em casa com a cadeira e outras molduras de quadros em bom estado que tinha encontrado. Deixei a cadeira na sala junto com as outras coisas que havia juntado para vender e fomos dormir, pois minha esposa trabalhava em uma fábrica e precisava acordar às 4 da manhã todos os dias. Às 4 da manhã ela se levantou e foi tomar banho para ir ao trabalho, enquanto eu continuava meio que dormindo, pois sempre me despedia dela quando ela saía e não queria dormir profundamente ainda. Foi em meio a esse cochilo que ouvi ela gritar de fora do quarto que estava indo trabalhar, o que achei estranho, pois ela sempre entrava no quarto para se trocar e se despedir de mim com um beijo. Pensei que ela já tinha levado a roupa no banheiro e que simplesmente estava com pressa. Então gritei para que ela tivesse um bom dia e que nos veríamos à tarde. Depois disso, não ouvi mais nada. Alguns minutos depois, minha mulher entrou no quarto enrolada na toalha, pois ainda ia se trocar. Entrou um pouco confusa, perguntando se eu tinha trazido a cadeira de rodas até a porta do quarto e por quê. Juro que pulei da cama de susto. Para começar, fiquei assustado porque ela ainda nem estava pronta para sair, e eu claramente a ouvi se despedir de mim. Perguntei por que ela tinha se despedido se ainda não estava pronta, e ela com cara de surpresa perguntou do que eu estava falando, que ela nunca disse nada, que todo esse tempo esteve no banho. Ela disse que talvez eu tivesse sonhado, e depois perguntou novamente sobre a cadeira. Respondi que não sabia do que ela estava falando,
Eu nem tinha levantado da cama. Ela me olhou assustada e disse em voz baixa: "A cadeira de rodas está aqui fora do quarto. Como chegou até aqui?" Saí do quarto e, de fato, lá estava a cadeira quase encostada na porta do nosso quarto. Estava muito assustado pelo que tinha acontecido anteriormente. Alguém tinha falado comigo com a mesma voz da minha esposa. Peguei a cadeira e a levei de volta para a sala. Minha esposa se trocou rapidamente e teve que sair, pois já estava muito tarde e não tivemos tempo de conversar sobre o que tinha acabado de nos acontecer. Fiquei sozinho em casa. Ainda era de madrugada, estava escuro e silencioso. Estava com um pouco de medo, mas tentei voltar a dormir, pois queria sair às 8 da manhã para procurar trabalho novamente. Enquanto tentava dormir, ouvi um rangido, como se fossem rodas se aproximando cada vez mais até baterem na porta do meu quarto. Pulei imediatamente da cama. Não posso explicar o medo horrível que sentia. Minhas pernas estavam tremendo. Acendi a luz, mas não queria sair. Não queria abrir a porta. Estava com medo do que havia do outro lado. De repente, ouvi novamente a cadeira bater na porta do meu quarto, como se alguém estivesse a empurrando para bater na porta. Era algo extremamente perturbador. Continuei sem abrir, parado ao lado da cama, apenas olhando para a porta, completamente paralisado de medo, sem saber o que fazer. O pior foi quando ouvi a voz da minha esposa dizendo: "Abra a porta, amor." O medo foi tanto que decidi sair pela janela para a rua, sem camisa e descalço. Corri até chegar na calçada e liguei para minha esposa do orelhão, perguntando se ela estava bem, pois tinha muito medo que algo acontecesse com ela por algum motivo. Ela respondeu assustada, perguntando o que estava acontecendo, que ela estava bem, tinha acabado de chegar na fábrica e precisava desligar ou seria penalizada por chegar atrasada. Eu não quis contar nada para não assustá-la mais. Disse que só queria saber se ela tinha chegado bem e desliguei. Esperei lá fora até amanhecer. Foi quando criei coragem e voltei para dentro de casa, já com a luz do dia e pessoas passando pela rua, um ambiente muito mais seguro e menos assustador. Abri a porta do meu quarto e lá estava a cadeira, de frente para a porta. A primeira coisa que fiz foi pegá-la e tirá-la de casa, e foi como tirar um grande peso das minhas costas, pois tudo voltou ao normal e nunca mais passamos por algo assim. Não posso dizer o que tinha nessa cadeira, quem foi seu dono ou dona, ou que história ela tinha, pois desconheço completamente, mas o que sei é que havia algo maligno nela, e por isso se livraram dela. Talvez seu dono fosse alguém muito mau que acabou falecendo. Não sei. Mas desde aquele dia minha esposa me proibiu de pegar mais objetos do lixo e eu acatei. Perto da cidade onde cresci, há uma floresta com várias trilhas e locais para acampar. Há alguns anos voltei para visitar minha família por uma semana e decidi acampar enquanto estava lá. O equipamento que eu tinha era bem básico, mas eu não estava tentando fazer nada radical. Só queria encontrar um bom lugar e acampar por 1 ou 2 noites. Comecei em uma trilha meio aleatória e a segui por um tempo. Eu sabia que a maioria das trilhas levava a um lago que ficava a alguns quilômetros na floresta. Então esperava acabar lá, mas depois de caminhar 8 a 9 quilômetros, percebi que a trilha estava indo para outro lugar. Fiquei empolgado para ver onde ela levava, mas depois de horas andando, parecia que a trilha não tinha fim e não levava a lugar nenhum. Eventualmente, minhas pernas começaram a ceder, então encontrei um pequeno espaço ao lado da trilha para acampar durante a noite. Já estava quase anoitecendo, então estava correndo contra o sol para montar tudo e acender uma fogueira. Só tinha alguns minutos antes que toda a floresta ficasse escura. A fogueira iluminava uma boa distância ao redor, mas não o suficiente para que eu pudesse sair a mais de 7 metros do acampamento. Fiquei sentado fervendo uma água barrenta para fazer um café.
Foi difícil perceber a hora, mas provavelmente passou 1 hora e já estava bem noite quando ouvi alguém vindo pela trilha. Não achei que fosse uma pessoa a princípio, talvez um animal ou algo assim, mas à medida que se aproximava pude perceber que era definitivamente uma pessoa. Escutei enquanto caminhavam pela trilha e sua figura se tornava ligeiramente visível na luz. Eu estava um pouco longe da trilha para poder distinguir algo sobre o que era. Tudo o que consegui ver foi que era uma pessoa alta com uma mochila. Ele não parou nem nada. Apenas continuou caminhando pela trilha e passou no meu acampamento. À medida que o som de seus passos desaparecia, pensei que era bem estranho ele não estar carregando uma lanterna e estar caminhando no meio da noite. Pelo pouco que pude distinguir, tendo visto uma grande mochila, presumi que sabia o que estava fazendo e não pensei mais nisso. Fiquei acordado perto da fogueira por mais 1 hora. Depois esperei que ela se apagasse antes de entrar na barraca e tentar dormir. Acordei no meio da noite, precisando urinar. Tentei segurar e voltar a dormir, mas não conseguia ficar confortável depois de já ter acordado. Abri o zíper e saí, caminhando uns 6 metros do meu acampamento. Fiz o que precisava e me virei para voltar, mas bem distante do outro lado da minha barraca vi algo se mover. A luz do luar não era suficiente para eu conseguir ver claramente, mas algo em mim sabia que era uma pessoa. Caminhei lentamente de volta para a barraca com os olhos bem abertos, olhando ao redor das árvores que cercavam meu acampamento. Então, cuidadosamente, peguei minha mochila e tirei uma lanterna. Liguei a lanterna e ela imediatamente revelou uma pessoa parada perto da trilha, parecida com a pessoa que eu tinha visto no começo da noite. Tão rápido quanto a vi, ela correu para trás das árvores e saiu da luz, e de repente tudo ficou em silêncio novamente. Fiquei sentado ali por 1 minuto inteiro com a lanterna antes de perceber que não havia nada que eu pudesse fazer, além de sair o mais rápido possível daquele lugar. Empacotei o que pude, deixando apenas minha barraca barata, e comecei a caminhar. Vi pela última vez, fiquei ainda mais aterrorizado porque não havia sinais de ninguém em lugar algum. Não sabia se ainda estavam me observando ou até me seguindo. Mantive a lanterna ligada e continuei na trilha, iluminando as árvores ao meu redor enquanto seguia cautelosamente de volta. O sol começou a nascer no meio do caminho e consegui voltar sem qualquer problemas. Quando cheguei em casa, pesquisei a trilha exata que fiz e, pelo que vi, nem era uma trilha oficial. Então, talvez fosse alguém como eu apenas seguindo o caminho que viu, mas isso não explica o que aconteceu. Por que estavam rondando meu acampamento no meio da noite e por quanto tempo ficaram lá? Acho que naquela noite estava mais perto do que nunca de ser a minha última, e sair de lá quando senti o perigo deve ter salvado minha vida. Trabalho como caminhoneiro há cerca de 11 anos. As coisas se tornaram bem rotineiras a esta altura. Pego as mercadorias e materiais, verifico se estão corretos e entrego conforme as instruções. Não somos pagos por hora, então a eficiência é a coisa mais importante neste trabalho. Para alguém como eu, que faz isso há tanto tempo, gosto de pensar que consigo trabalhar mais que todos esses novatos. Isso nem sempre é bom, no entanto. Geralmente eu me esforço ao máximo quando se trata de funcionar com quase nenhum sono. Há 4 anos eu trabalhava para um armazém em Dakota do Norte, nos Estados Unidos. Para quem não sabe, Dakota do Norte é um dos estados mais planos, o que torna a condução de caminhões um pouco mais fácil. Isso também significava que perder algumas horas de sono poderia fazer a diferença entre ter emprego ou ser demitido. Era uma terça-feira fria em maio. O início da semana significava que mais cargas precisavam ser enviadas, o que significava mais trabalho para mim. Queria terminar tudo de uma vez, então tracei minha rota,
planejando não parar nenhuma vez para dormir. Peguei a estrada algumas horas depois do almoço, esperando chegar ao meu destino no início da manhã seguinte. Dirigi o máximo possível, talvez excedendo o limite de velocidade em alguns trechos. Estava ficando tarde, lembro de esfregar meus olhos enquanto o relógio passava da meia-noite. Estava tendo dificuldade para manter os olhos abertos, mas faltava apenas cerca de 1 hora para terminar essa viagem. Então travei os dentes e continuei. Meu amigo John, que também é caminhoneiro, me apresentou os sais de amônia quando comecei. Se você não sabe, os sais de amônia são basicamente alguns tipos de cristais em um pequeno frasco. Uma cheirada e você fica completamente acordado. Você tinha que ter cuidado, no entanto. Usar muitos de uma vez poderia ser perigoso, ou pelo menos foi o que meu amigo me disse. Eles queimam um pouco o nariz, mas sempre que eu precisava de um impulso, recorria aos sais de amônia. Esse foi um desses momentos. Dei uma grande cheirada e joguei a cabeça para trás. Meus reflexos tomaram conta. Senti a adrenalina correr pelo meu corpo e esperava que a sensação durasse o resto da viagem. Meia hora se passou e eu estava lutando. Senti que começava a cochilar e o reflexo do caminhão derivando para o acostamento me despertou. Isso estava ficando perigoso, pensei. Tinha que parar. Estava sozinho na estrada, mas não havia lugar para parar. Havia apenas florestas de ambos os lados. Diminui a velocidade do caminhão, procurando desesperadamente algum lugar para encostar. Em baixa velocidade, meus faróis perfuravam a escuridão e eu conseguia ver muito mais. Enquanto olhava ao redor, vi algo que me confundiu. Havia um vestido roxo no meio da estrada. Que diabos, pensei, esfregando os olhos. Pisquei umas 6 vezes só para ter certeza de que não estava ficando louco. Era real. Aproximei-me do vestido com o caminhão e o observei enquanto passava. Em retrospecto, isso deveria ter sido mais um sinal de alerta, mas acho que eu estava apenas cansado demais para processar o que estava acontecendo. Cerca de 200 metros adiante passei por um par de sapatos. Agora eu estava começando a entrar em pânico. O que estava acontecendo? Passei pelos sapatos, rezando a Deus para que houvesse um lugar para parar em breve. Meu velho era um cara super religioso, então segurei o velho crucifixo dele e esperei que ele me ajudasse. Um pouco mais à frente, vi um monte de roupas aleatórias, algumas das quais pareciam roupas de crianças pequenas. Desta vez parei o caminhão. O pânico começou a se instalar. Algo estava muito errado. Sentei-me no banco do motorista com o caminhão parado. Esperava que algo acontecesse, mas nunca aconteceu. Então fiz o que meus instintos me disseram para fazer. Saí do caminhão e fui inspecionar as roupas. Ainda me lembro da sensação do ar frio da manhã perfurando minha pele, o que definitivamente ajudou com o meu cansaço. Aproximei-me do monte o mais cautelosamente possível. Eram realmente roupas de crianças. Parecia haver tanto peças de meninos quanto de meninas no monte. Olhei ao redor para a floresta, mas não consegui ver muita coisa na escuridão. Fiquei com a cabeça girando, preocupado que isso fosse algum tipo de armadilha. Decidi que não era da minha conta descobrir o que estava acontecendo, então voltei para o meu caminhão. Nesse momento ouvi um estalo à esquerda. Virei-me rapidamente, tentando ver o que estava lá. Fiquei esperando ouvir outro som. Após cerca de 20 segundos, houve outro estalo, mas desta vez do lado oposto da estrada. Meus instintos entraram em ação e corri para o caminhão. Pulei no banco da frente, mas antes de bater a porta, ouvi um grito de criança ecoar. Congelei, meu coração quase saindo do peito. Estava em uma encruzilhada. Não ia lutar com algumas pessoas aleatórias em uma floresta escura, mas também não podia abandonar alguma criança indefesa. Antes que eu pudesse tomar uma decisão, outro grito de criança quase idêntico ecoou. Sem pensar, liguei o caminhão e apontei seus faróis para o ponto na floresta onde ouvi o barulho.
Meus faróis iluminaram cerca de 30 metros na floresta. Havia 3 ou 4 pessoas, uma das quais segurava um alto-falante enorme. Eles se abaixaram atrás de algumas árvores quando meu caminhão os iluminou, mas eu os expus por tempo suficiente para entender o que estavam fazendo. Eles se esconderam da luz antes que eu pudesse ver quaisquer características, mas juro pelo meu pai falecido, eles estavam segurando um alto-falante, tentando me atrair para a floresta com um grito falso de criança. Eu estava em choque. Apenas fiquei lá, olhando para as árvores onde aquelas pessoas haviam se escondido. Peguei meu telefone para ligar para a polícia, mas antes de terminar de discar, ouvi um baque no corpo do caminhão. Alguém havia jogado algo do outro lado. Sem pensar 2 vezes, virei de volta para a estrada e pisei no acelerador. Enquanto acelerava, pude distinguir uma pessoa do outro lado da estrada. Ele gritou algo que eu não conseguia entender antes de lançar algo no caminhão que trincou o vidro da janela do lado do passageiro. Dirigi a última hora em silêncio. Estava com muito medo para processar o que havia acontecido, mas não havia chance de eu parar para dormir naquela floresta. Completei minha entrega e desmaiei. Devo ter dormido por 10 horas seguidas. Quando acordei, a primeira coisa que fiz foi ligar para a polícia, que me disse que investigaria aquela floresta e me daria quaisquer atualizações. Pensei sobre tudo e como fui estúpido de sair do caminhão. Deveria ter cuidado da minha vida, mas a ideia de algumas crianças sendo sequestradas, ou pior, era demais para eu ignorar. Até hoje, ainda não faço ideia do que aquelas pessoas estavam tentando fazer. Não sei por que não me atacaram quando tiveram a chance, ou o que estavam planejando fazer comigo se eu corresse para a floresta atrás dos gritos de crianças. Em todos os meus anos como caminhoneiro, nada chegou perto de ser tão estranho ou absolutamente aterrorizante quanto essa experiência. Eu tenho 13 anos e isso aconteceu há cerca de 8 a 9 meses, no dia 24 de agosto, que era um sábado. A escola já tinha começado há cerca de 2 semanas, então, para desestressar um pouco, decidi ver se meus amigos queriam jogar videogame. Minha mãe e minha irmã estavam fazendo compras, meu pai estava trabalhando e eu estava entediado. Era por volta das 20 quando finalmente conseguimos jogar, porque eu tinha decidido fazer enroladinhos de pizza antes e acabei queimando a fornada. Depois de algumas rodadas, percebi que meus amigos estavam ficando cansados de perder, então eles foram embora depois de apenas 1 hora. Eu planejei apenas deitar com meu telefone e ir para a cama. Isso até eu ouvir meus 2 cães latindo lá fora. Não é incomum eles latirem, dado que as pessoas normalmente andam na beira da estrada, mas eu ainda olhei de qualquer maneira, só para ter certeza. Não vi ninguém, mas segundos depois de olhar pela janela, ouvi a porta da garagem abrir e fechar. Isso geralmente significa que meu pai havia chegado do trabalho, mas eu não vi a van dele do lado de fora, e ele tinha me mandado uma mensagem mais cedo dizendo que trabalharia até tarde naquela noite. Decidi descer até a sala de jantar e olhar pela janela para ter uma visão melhor. De lá pude ver que nossa garagem estava vazia. Não havia uma pessoa ou veículo à vista. Eu não era do tipo que investigava, então corri de volta para o meu quarto e mandei uma mensagem no grupo da minha família para perguntar se alguém estava em casa. Contei à minha mãe sobre a porta da garagem e ela me disse para apagar as luzes, trancar a porta do meu quarto e ficar lá até que ela chegasse em casa. Fiz exatamente isso. Cerca de 15 minutos depois, pensei ter ouvido nosso chão de madeira lá embaixo rangendo, como se alguém estivesse tentando andar devagar. Eu não tinha nada para usar como arma, então desprendi o braço do microfone da minha mesa e abri a porta silenciosamente. Caminhei até a nossa varanda do andar de cima e olhei para baixo, tentando ver se conseguia identificar alguém escondido. Fui burro e gritei: "Alguém está aí?"
como se realmente fossem responder. Achei que tudo estava bem, até ver alguém parado embaixo da varanda. Entrei em choque com isso e corri para a porta mais próxima, que era a porta do banheiro. O invasor obviamente soube que eu o notei, porque ouvi passos altos e rápidos subindo nossas escadas enquanto eu me trancava no banheiro. Eu havia deixado meu telefone no quarto, que era o cômodo ao lado do banheiro. Depois de reunir coragem suficiente, corri para o meu quarto, trancando a porta assim que entrei. O quarto da minha irmã ficava bem em frente ao meu, e a porta estava aberta, então imaginei que o homem deveria estar lá. Depois de trancar a porta do meu quarto, peguei meu telefone e liguei para a polícia. Antes de ligar, notei que a porta do pequeno closet estava entreaberta. Vi um olho espiando pela fresta, olhando para a minha alma. O terror que senti naquele momento é algo que nunca esquecerei e não desejo a ninguém. Disparei escada abaixo e saí pela porta da frente, correndo morro acima até a casa do meu vizinho. Ele era policial. Ele alertou os outros policiais enquanto eu ficava com a esposa dele e desceu para investigar. Contei exatamente onde o homem estava, escondido no meu quarto. Minutos depois, corri de volta para ver se o invasor havia sido pego. Quando entrei, vi um homem alto e magro, com barba grisalha e um casaco preto sujo sendo empurrado ao chão pelo meu vizinho enquanto ele era algemado. Minha família ficou feliz por eu não ter me machucado e agradeceu pela coragem do meu vizinho. Eu não desejo uma experiência como essa para ninguém, nem mesmo para o meu pior inimigo. Eu sou caminhoneiro há quase 20 anos. Isso aconteceu comigo em 2016. Eu estava dirigindo durante a noite pelo deserto de Mojave, na Califórnia. Acho que estava entregando eletrodomésticos, não me lembro bem. Estava escuro como breu em todas as direções. Os faróis do meu caminhão estavam bem fracos na época, e eu estava adiando consertá-los há muito tempo. Normalmente, eu não notava a diferença, mas como praticamente não havia outros carros na estrada, era muito mais óbvio. Lembro-me de ter que forçar os olhos a cada poucos minutos para distinguir a estrada à distância. Eu estava pensando em parar por algumas horas e esperar o nascer do sol, mas não queria perder tempo. Eu precisava desesperadamente do dinheiro na época, então continuei dirigindo, mesmo sabendo que não era totalmente seguro. Achei que, como era basicamente uma linha reta, estaria tudo bem. Acho que era cerca de 1 hora antes do amanhecer quando vi algo se aproximando rapidamente à distância. Preocupado em atropelar um animal, pisei no freio. Quando meu caminhão parou, percebi o que estava na minha frente. Um carro com os pisca-alertas ligados. O estranho é que estava exatamente no meio da pista, literalmente em cima da linha amarela dupla. O mais estranho ainda era que a porta do passageiro estava escancarada. Meu caminhão parou a 1 metro de distância dele. Não querendo me gabar, mas sou um cara bem sangue frio, ainda mais estando há quase 20 anos na estrada. Por causa disso, não fiquei realmente assustado quando vi o carro. Fiquei mais curioso do que qualquer coisa. Pensei que talvez alguém precisasse de um empurrão ou algo assim, então dei ré no caminhão e encostei. Pensei em acender alguns sinalizadores, mas desisti da ideia, pois não tinha visto nenhum outro carro na estrada além daquele. Saí do caminhão e fui até o carro. Era uma noite quente e tranquila. Lembro-me de pensar como era estranho não haver quase nenhum vento. Também estava muito silencioso naquela noite. O clique dos pisca-alertas era o único som em todo o deserto. Chegava a fazer eco. Aproximei-me um pouco mais do carro. Lembro-me vividamente que era um Fusion preto, novo. Aproximei-me do carro com cautela. Como eu disse, a porta do passageiro estava escancarada. Dei a volta no carro e parei. Estava completamente vazio. Verifiquei para ter certeza,
olhando no banco de trás e em qualquer lugar onde alguém pudesse estar deitado. Não havia literalmente ninguém dentro. De repente, fiquei muito menos seguro da situação. Eu esperava que alguém precisasse de ajuda. Talvez alguém tivesse dormido em um lugar realmente idiota. Certamente não esperava por isso. O carro estava literalmente vazio. Lancei alguns olhares por cima do ombro, sentindo-me muito mais inquieto agora. Continuei virando a cabeça em todas as direções. Sentia que alguém iria me atacar ou algo assim. O problema era que estava tão escuro que eu não conseguia ver muito à minha frente, exceto o que estava iluminado pelos faróis do meu caminhão. Era assustador. Esperei um pouco mais, pensando em voltar para o meu caminhão e esquecer tudo isso. Alguém estava lá fora, em algum lugar. Contra meu melhor julgamento, decidi continuar investigando. Olhei dentro do carro, mas tudo parecia completamente normal. A chave estava na ignição, embora o motor estivesse desligado. Saí do carro e fui até o porta-malas. Pensei que poderia dar uma olhada. Tentei abrir, mas não cedia. Estava trancado. Peguei a chave na ignição e destranquei o porta-malas. Mesmo assim, ele não se mexia. Estava emperrado por dentro de alguma forma. Abri a porta de trás e tentei acessar o porta-malas pelo banco traseiro. Para minha surpresa, ele abriu. Havia 3 sacos de lixo espremidos lá dentro, junto com uma corda que estava amarrando o porta-malas. Lembro-me de olhar mais uma vez por cima do ombro antes de alcançá-los. Eu devia estar a 5 centímetros de um dos sacos quando o som de um tiro ecoou pelo deserto. Bati com a cabeça no teto do carro de susto. Nem pensei. Joguei as chaves no banco da frente e saí do carro o mais rápido que pude. Enquanto subia no meu caminhão, ouvi uma voz rouca gritando à distância. Ele gritou "Ei" várias vezes, e a voz parecia estar se aproximando rapidamente. Subi no caminhão e o liguei. Engatei a marcha o mais rápido que pude. Lembro-me de xingar várias vezes enquanto o motor falhava inicialmente, e foi quando eu o vi. Quando meu caminhão começou a sair, vi uma pessoa parada no porta-malas do carro. Era um cara baixo, com cabelo ruivo. Ele estava usando um macacão e botas até a canela. Na mão esquerda segurava uma pequena pá. Na direita, porém, estava um rifle de caça antigo. Trocamos olhares por alguns segundos enquanto meu caminhão passava por ele. Ele não se mexeu. Lembro-me de que ele não parecia louco ou algo assim. Ele tinha uma expressão preocupada no rosto. Quando passei por ele, ele largou a pá e começou a acenar com as mãos. Ele gritou, "Espera!" algumas vezes, mas eu não ia ficar ali nem mais um segundo. Enquanto eu dirigia, olhei pelo retrovisor e o vi correr atrás do meu caminhão por alguns segundos antes de voltar correndo para o carro. Ficou claro que ele queria que eu parasse, mas não havia absolutamente nenhuma chance de eu fazer isso. Acelerei muito mais rápido do que deveria. Dirigi por uns 5 minutos e comecei a pensar que estava seguro, mas então vi faróis se aproximando rapidamente atrás de mim. Lembro-me de sentir um medo que jamais havia sentido em toda a minha vida. Liguei para a polícia e contei o que havia acontecido da melhor maneira que pude. Foi quando o carro ficou praticamente na minha cola. Ele começou a buzinar como louco para mim. Eu honestamente não sabia o que fazer, então continuei dirigindo, rezando para que ele não tentasse me jogar para fora da pista. Depois de uns 20 minutos disso, ele cortou na minha frente e freou, me forçando a diminuir a velocidade. Eu estava prestes a bater nele quando finalmente algumas luzes policiais apareceram à frente. O carro desviou para a direita e acelerou pelo deserto, desaparecendo de vista. Eu encostei e esperei o policial chegar. Contei freneticamente o que havia acontecido, mas o policial idiota decidiu pegar um depoimento meu em vez de perseguir o cara. Fiquei muito irritado com isso. Disse ao policial umas 2 vezes que ele provavelmente poderia alcançá-lo se saísse naquele momento. O policial me disse para não me preocupar e que fariam uma busca assim que o reforço chegasse. Ele me mandou seguir meu caminho e disse que me ligariam se tivessem alguma atualização para mim.
Eles nunca ligaram. Nenhum dos meus amigos tem uma história tão louca quanto essa, e eu já contei essa história mais vezes do que tenho de dedos. Sei o que você provavelmente está pensando. Esse cara estava definitivamente enterrando corpos. Isso não explica por que ele tinha uma pá tão pequena ou por que tentou me seguir. Os sacos no porta-malas também eram muito pequenos para isso, embora alguns dos meus amigos achem que ele poderia ter feito algum desmembramento. Para a minha própria sanidade, gosto de pensar que ele estava enterrando algum tipo de animal, mas eu realmente não faço ideia. De qualquer forma, nunca mais me senti totalmente confortável dirigindo por desertos tarde da noite depois dessa experiência. Há algumas semanas, em janeiro, coisas estranhas começaram a acontecer aqui em casa. Quero compartilhá-las e já sei que muitos vão dizer que eu devo ter imaginado ou que sou louco. Mas no fundo acho que a gente sempre sente que isso não existe, que nunca vai acontecer com a gente até que acontece. Tenho 24 anos e moro com meus pais. Bem, com meu pai e minha madrasta, que é como minha mãe, e minha irmã de 7 anos, que é tudo para mim. Perto de casa, há uma feira que se instala um dia por semana na rua, e minha irmã, por alguma razão, adora passar por lá, procurar brinquedos antigos ou coisas curiosas para colecionar. Como trabalho metade do tempo programando em casa, eu vou buscar minha irmã na escola quase todos os dias. Quando há feira, ela me pede para passearmos por lá, para ver o que encontramos. Mas isso que vou contar aconteceu em janeiro, quando ela ficou doente. Sua mãe ficou em casa para cuidar dela, tirou alguns dias de folga no trabalho. Minha irmã nos pediu que fôssemos à escola, na saída, para entregar um caderno a uma amiga e pegar uma prova com sua professora. Assim fizemos e enquanto ela dormia e descansava, minha madrasta e eu fomos à escola na hora da saída. Como havia feira naquele dia, decidimos passar por lá, ver o que poderíamos encontrar para animá-la. Em uma barraca tinham muitas antiguidades, lâmpadas, quadros, álbuns de fotografias e alguns brinquedos. Entre eles havia uma casa de bonecas, era linda, e quando perguntamos o preço ficamos surpresos. Oferecemos R$ 200, e apesar de ser um brinquedo caro pelo que era, pelo seu estado de conservação, valia completamente a pena. Minha irmã já estava se recuperando, faltava pouco para poder voltar à escola. Deixamos aquela casinha ao lado da sua cama para que ela visse quando acordasse. Ela estava tão mal que passava grande parte do dia dormindo. Saí para uma reunião com alguns clientes e depois me encontrei com um amigo no centro. Voltei para casa por volta das 8 da noite. Ouvi que minha irmã já estava correndo em seu quarto e isso me alegrou o coração. Aproximei-me e bati na porta. Ouvi como ela ficou quieta naquele momento. Disse que já a tinha ouvido, que não se fizesse mais de doente, que agora teria que me ajudar em casa porque eu não faria mais as tarefas dela. Obviamente estava brincando, ela sabia, mas não respondeu. Decidi deixá-la em paz. Caminhei para o meu quarto e então a ouvi correr de novo. Talvez simplesmente não estivesse com vontade de falar. Fui trabalhar no computador quando notei uma mensagem no WhatsApp. Abri. Era do meu pai. Ele disse que quando chegou e cumprimentou minha irmã, a sentiu com muita febre e a levaram rapidamente ao hospital. Perguntei onde estavam naquele momento e ele disse que estavam a caminho do hospital, que me avisariam quando voltassem. Saí do meu quarto imediatamente e entrei apressado no quarto da minha irmã. Estava tudo jogado, suas coisas estavam no chão e as gavetas entreabertas. Decidi arrumar tudo naquele momento. Queria pensar que talvez procuraram algo antes de levá-la ao hospital. Recusava-me a acreditar que fosse algo mais. Por que nos recusamos a acreditar? Porque inventamos desculpas tolas em nossa cabeça
antes de contemplar a possibilidade de que estamos enfrentando uma situação que vai além da nossa compreensão. Meus pais chegaram às 22 horas. Minha irmã me abraçou. Parecia um pouco melhor. Pediu permissão para dormir comigo e eu disse que sim. Ela ficou na minha cama enquanto eu trabalhava no computador até de madrugada. Embora eu tivesse colocado fones de ouvido e a música estivesse alta, o que preciso para me concentrar e programar, por momentos acreditei ouvir passos de alguém correndo lá fora pela casa toda. Na manhã seguinte, já havia esquecido de tudo o que aconteceu na noite anterior. O importante era cuidar da minha irmã, que ela se recuperasse. Os dias seguintes foram semelhantes. Às 10 ou 10:30, minha irmã chegava ao meu quarto e pedia para dormir lá, e eu permitia. Não me custava nada e assim eu podia cuidar dela. Foram uns 3 ou 4 dias depois, quando minha irmã ainda não havia melhorado. Naquela noite eu já estava deitado. Desta vez não estava trabalhando. Senti que ela entrou e se deitou atrás de mim sem dizer nada. Só disse para ela descansar. Alguns minutos depois, ouvi minha madrasta caminhando pelo corredor. Ouvi claramente ela dizer: "Vai dormir ou não vai se recuperar?" Disse isso do corredor. Estava falando com minha irmã no quarto dela. Então falei com minha madrasta da minha cama. Pedi que ela entrasse no meu quarto. Ela abriu a porta. Pedi que acendesse a luz. Ela soltou um pequeno grito que tentou abafar para não acordar minha irmã deitada atrás de mim quando a viu. "Com quem você estava falando?" perguntei. Ela se aproximou para ver minha irmã. Quase a tocou para se certificar de que era ela. Ela pediu que eu saísse, por favor, que a acompanhasse a verificar o quarto da minha irmã. Tudo estava em ordem, e ela acordou meu pai e nos contou o que acabara de acontecer. Meu pai tinha se deitado cedo porque ia sair para trabalhar às 4 da madrugada. Eram 23 horas, então ela ainda estava assistindo TV na sala para não fazer barulho para meu pai. Ela se levantou para ir ao banheiro. Viu a porta do quarto da minha irmã aberta. Quando passou, instintivamente olhou para dentro e viu minha irmã lá. Jura ter visto. Diz que ela estava parada sobre a cama com os braços estendidos. Como um espantalho, descreveu. Então foi quando ela disse para minha irmã parar de brincar e dormir para se recuperar. Mas o que quer que estivesse lá dentro nem sequer se mexeu. Foi então que ela me ouviu chamá-la do meu quarto. Ela tinha certeza de que havia alguém no quarto da minha irmã. Alguém ou algo. Algo que não tinha medo de se deixar ver. Quando verificamos novamente, não vimos nada estranho. Mas meu pai perguntou sobre aquela casa de bonecas. Dissemos que a tínhamos trazido alguns dias atrás, que a encontramos na feira. Sem perguntar nada, ele apenas a levou. Saiu naquele momento com o carro e voltou um tempo depois sem ela. Meu pai não acredita nessas coisas, mas nunca havia ocorrido nada na casa. E isso, a casa de bonecas, era a única coisa diferente naquele momento. Sabem o que é o mais estranho de tudo? A partir daquele dia, minha irmã melhorou. Nada mais aconteceu na casa, mas uma tarde de fevereiro, minha irmãzinha e eu estávamos caminhando de volta da escola. De repente, ela quis atravessar a rua, como se algo a tivesse assustado. Estávamos passando por aquela barraca de antiguidades e a casa de bonecas estava lá. Eu trabalhei como ajudante para uma senhora idosa por algumas semanas quando tinha 20 anos. Ela tinha uma casa grande, antiga, em uma propriedade que poderia ter sido bonita se ela realmente cuidasse dela. Ela tinha 2 acres de terra cercados por árvores em 3 direções e a estrada na outra. A casa, como mencionei, era antiga, feita principalmente de madeira, e o interior era muito, muito escuro. Ela frequentemente mantinha as persianas fechadas em alguns quartos, por razões que eu não entendia. Às vezes, eu abria as persianas para deixar um pouco de luz entrar,
apenas para descobrir que ela as tinha fechado na próxima vez que eu entrava no quarto. Ela iluminava alguns cômodos com velas, o que fazia a casa parecer ainda mais pré-histórica por dentro. Para completar, os pisos de madeira rangiam demais em praticamente toda a casa. O nome da mulher era Mel. Ela tinha cerca de 75 anos. O tipo de trabalho que Mel me pedia para fazer era principalmente tarefas domésticas que ela não conseguia fazer, como varrer, tirar o pó, lavar pratos, lavar roupas, organizar correspondência e outras coisas desse tipo. Um fim de semana, Mel me pediu para dormir lá por uma noite ou duas. A casa tinha uns 4 quartos e ela morava sozinha, então não foi um problema. Isso aconteceu ao longo de uma sexta-feira e tecnicamente de um sábado também. Cheguei como de costume na sexta-feira, trocando poucas palavras com Mel. Deixei minha mochila cheia de roupas e cosméticos na cama do quarto onde eu iria dormir. Quando me virei para a porta, vi Mel parada na entrada. Ela tinha um jeito assustador e essa entrada não foi exceção. Ela não disse olá, o que não era tão estranho quanto parece. Ela apenas me instruiu a limpar o quarto imediatamente. Depois disso, ela simplesmente me disse para arrumar toda a casa, e então subiu as escadas. Não a vi pelo resto do dia, mas ocasionalmente ouvia ela andando no andar de cima, em seu quarto. Era estranho, parecia que ela andava de um lado para o outro. Não havia televisões nessa casa, então eu não sabia o que ela poderia estar fazendo. Uma coisa que achei bizarra foi o quão protetora ela era com seu porão. Ela deixou claro que era completamente proibido e que ela não queria que eu descesse lá. A noite chegou e eu fui para a cama cedo. Isso foi antes de os smartphones existirem, então eu nem sabia que horas eram. Provavelmente eram 9 horas. Nas primeiras horas tudo estava tranquilo. No entanto, eu ainda tinha dificuldade em adormecer, dado que era a cama mais desconfortável em que já tinha dormido. Pareceu que se passaram horas quando comecei a ouvir passos do lado de fora do meu quarto, no chão que rangia. Parecia que Mel estava passando pelo meu quarto bem devagar, talvez ela estivesse indo ao banheiro. Alguns minutos depois, ouvi os passos novamente, mas dessa vez ela parou do lado de fora da minha porta. Eu me sentei e escutei. Eu podia ouvir o ranger do chão atrás da porta. Mel estava parada ali e isso começou a me assustar. Ela finalmente se afastou. Ouvi ela descer as escadas e então ouvi uma porta abrir e fechar lá embaixo. Eu tinha a sensação de que era a do porão. Passou um tempo até eu ouvi-la abrir e fechar novamente, e então passos pesados e lentos subindo as escadas que rangiam. Os passos mais uma vez chegaram ao meu quarto, então pararam. Eu me sentei novamente para ouvir, e pude ouvir os rangidos de pressão no chão do lado de fora da porta, e então a maçaneta começou a girar. Eu me deitei e puxei os lençóis sobre mim, fingindo estar dormindo. Ouvi Mel dar alguns passos para dentro do quarto, pausar e depois sair. Ela voltou para o quarto dela e fechou a porta. Eu estava um pouco assustada. Esse comportamento era muito bizarro. Esperei cerca de meia hora antes de decidir que tinha que ver o que havia naquele porão. Saí da cama de molas barulhenta, fui na ponta dos pés até a porta e depois desci as escadas da melhor forma que pude. Abri a pesada porta do porão, acendi as luzes e desci as escadas. Cheguei ao último degrau e segurei o impulso de gritar. Havia 2 cadeiras de madeira velha, bem no centro do porão, e havia 2 corpos em decomposição com perucas sentados nelas. O cheiro e a visão de um inseto rastejando em um deles me fez querer vomitar ainda mais. Me forcei a andar mais fundo no porão, mais perto dos corpos. Eu tinha que ter certeza de que eram reais. Ambos os corpos tinham perucas masculinas. O maior dos 2 também tinha uma boina. Eu não sei muito sobre corpos ou sua taxa de decomposição, mas eu diria que esses corpos tinham quase 1 ano. Senti como se meu coração tivesse parado momentaneamente quando ouvi passos vindos de cima do primeiro andar. Eu não conseguia chegar ao interruptor de luz. Eu não tinha tempo.
Me escondi atrás de um dos sofás no porão, enquanto ouvia passos lentos e pesados descendo um degrau de cada vez. Tinha minhas mãos cobrindo minha boca enquanto ouvia Mel alcançar o último degrau. Ouvi ela sussurrar meu nome. Por meio segundo, olhei ao redor do sofá e vi Mel já no meio do porão com uma grande faca de cozinha na mão. Ela já era muito idosa, então corri para as escadas. Ela gritou meu nome e me seguiu o mais rápido que pôde. Quando cheguei ao primeiro andar da casa, corri para o quarto em que estava dormindo para pegar minha mochila. Quando desci as escadas novamente, Mel estava no último degrau do porão. Corri para a porta da frente e fui para o meu carro. Liguei o carro, recuperei o fôlego, olhei para a porta da frente da casa e vi Mel parada lá. Saí dirigindo rapidamente da enorme propriedade e peguei a estrada, chegando em casa em 10 minutos. Felizmente eu nunca dei a Mel nenhuma das minhas informações, como meu endereço ou número de telefone, então ela nunca conseguiu me contatar novamente. Se eu tivesse que adivinhar, diria que um daqueles corpos pertencia ao marido falecido dela, que ela mencionou 2 vezes para mim. Quanto ao outro corpo menor, não faço ideia, mas de qualquer forma, foi uma cena perturbadora de se testemunhar e algo estava muito errado com aquela mulher. E se você está se perguntando, não, eu não informei as autoridades. Isso aconteceu comigo não há muito tempo, vejam, sou paramédico e trabalho atendendo emergências. No domingo, por volta das 11 da noite, comecei a sentir um tipo de calafrio, uma ansiedade muito estranha sem motivo aparente. Eu não sou de rezar, mas tive muita vontade de me benzer. Lembro que estava fazendo o inventário do que tínhamos na ambulância para equipar o que faltava, quando os calafrios se intensificaram. Se tornaram quase insuportáveis. Então chegou o momento de ver quem cobriria o turno da noite. E 2 colegas e eu tivemos o azar de ficar. E digo azar pelo que estava prestes a viver, algo que me faz tremer só de lembrar. Eram aproximadamente 2h20 da manhã, quando o rádio operador nos notificou de um acidente. Havia uma pessoa no chão em uma estrada, aparentemente ferida por arma de fogo. Fomos até o local e, de fato, havia uma pessoa caída, mas os ferimentos não pareciam ser provocados por arma de fogo ou arma branca. Os ferimentos pareciam ser mordidas. Dava a impressão de que a pessoa tinha sido atacada por um cachorro, um animal. De repente ouvimos que ele queria dizer algo, a pessoa estava viva. Decidimos colocar a vítima na ambulância para transferi-la, e a cada pergunta que fazíamos, ele repetia a mesma coisa várias vezes, que era algo enorme e que ele não pôde fazer nada para se defender. Avaliamos os sinais vitais dele quando ele teve uma parada cardíaca. Quando eu estava prestes a iniciar as compressões, ele segurou meu braço. Isso era impossível. E ele me disse algo mais. Senti como a ambulância apagou do nada. As luzes dentro também se apagaram. Ficamos na total escuridão. Aterrorizado pela situação, por tudo o que eu tinha sentido desde horas antes, comecei a rezar. Mas me aconteceu algo que acho que é comum em momentos como este. Eu esqueci completamente, esqueci como rezar. Pensava no Pai Nosso, mas não conseguia repetir. A ambulância começou a tremer. Aquele homem que, segundo seus sinais vitais, estava morto, apertou minha mão. Não sei se o que ouvi foi real ou minha imaginação, mas claramente ouvi sua voz. Não deixe que me ataque de novo, disse ele. Não soube se respondia porque não sabia o que era real e o que não era, não sabia nem se ele estava vivo. Fechei os olhos e meu colega gritou, até que ao longe ouvi o choro de um bebê. Tão incrível quanto parece, mal era perceptível, mas esse som aparentemente acalmou tudo. As luzes voltaram e meu colega estava suando. O paciente tinha algo que não tinha antes. Agora seu rosto estava completamente arranhado.
mas não levemente, e sim de uma forma realmente terrível. Um olho quase estava fora, como se tivessem atacado ali, como se estivessem prestes a arrancá-lo. Seus sinais vitais haviam retornado. Aceleramos tanto quanto a ambulância podia, e ao chegar ao hospital, não queriam recebê-lo porque disseram que a polícia tinha que chegar para que o paciente pudesse ser admitido. Insistimos tanto na gravidade do paciente que finalmente o receberam, e enquanto a polícia não chegava, não nos deixaram ir. Tivemos que dar depoimentos e contamos tudo. Não havia mais o que dizer além da verdade. Demos cada detalhe, por mais incrível que parecesse. Evidentemente não sei se acreditaram em nós, mas a pessoa que colhia o depoimento disse que nunca tinha ouvido algo assim, menos ainda de paramédicos. Não sei se acreditaram em nós, não sei se você que está ouvindo pode acreditar, mas eu te juro, eu sei muito bem que o que vivemos foi real. Quero contar a vocês sobre algo muito especial que sempre carreguei comigo, quase toda a minha vida desde que me lembro: um amuleto. Não quero descrevê-lo com exatidão porque, embora minha mãe tenha me dado permissão para compartilhar essa história, ela me pediu que reservasse certos detalhes e vou obedecê-la. Esse amuleto está comigo desde que me lembro, e pelas fotos que pude ver, eu o usava desde que era bebê. Minha mãe disse que eu quase não nasci. Em várias ocasiões a gravidez se complicou, e até dias antes de eu finalmente nascer, minha mãe sofreu um acidente em um ônibus de transporte público. 4 pessoas morreram, mas minha mãe saiu ilesa. Uma de suas amigas, sua patroa, uma mulher bem mais velha que ela, disse que eu não deveria nascer, que eu não estava destinado a nascer e que isso me traria muitas coisas ruins na vida. Ela deu a minha mãe um amuleto para que eu sempre o usasse, dizendo que, por favor, levasse isso a sério, que tinha custado muito para conseguir e que não estava falando de dinheiro. Minha mãe, é claro, não acreditou, mas simplesmente agradeceu o gesto com muito respeito. Afinal de contas, ela estava preocupada comigo. Por via das dúvidas, colocou o amuleto no meu berço e, bem, nas primeiras semanas tudo foi muito tranquilo, até que meu pai tirou aquele amuleto dizendo com essas exatas palavras: "Não quero macumba perto do nosso filho." A partir desse momento, dizem, comecei a chorar muito todas as noites. Se me levavam para dormir com eles, eu conseguia dormir um pouco por um tempo, mas logo voltava a acordar chorando. Os cachorros latiam furiosamente lá fora, e não eram apenas os que eles tinham naquela época. Parecia que todos os cachorros ao redor estavam latindo e uivando. Em uma dessas noites impossíveis, meu pai, cansado de não conseguir dormir, levantou-se, procurou aquele amuleto e, sem dizer nada, o colocou em mim. E naquele momento eu me acalmei. Aos poucos, os cachorros pararam de latir, foram se calando até que só se ouviam alguns latidos ao longe. E isso foi o suficiente para que não o tirassem mais de mim. Foi só na minha adolescência, quando alguém no colégio me viu com ele enquanto jogávamos futebol, que zombaram de mim. Percebi que desconhecia a origem daquilo que usava pendurado e que nunca tinham me contado muito a respeito. Para mim, era até normal usá-lo. Nunca me perguntei por quê. Quando perguntei à minha mãe, ela não quis me dizer nada, apenas repetiu que eu não deveria tirá-lo. Mas embora soubesse que não era permitido, eu o tirei. Eu o tirava todas as manhãs antes de ir para a escola e o colocava ao voltar para não ser repreendido. Minha mãe não percebia, e pode-se dizer que tive várias semanas normais até que, não sei como descrever, comecei a sentir alguém perto, sempre, permanentemente perto de mim. Em todo momento, cada vez que caminhava de volta da escola para casa, uma sensação de que alguém estava me seguindo não desaparecia. As coisas foram piorando. Depois comecei a ver essa presença. Era como uma mulher ao longe, a mesma mulher em todos os lugares.
Se eu estivesse nos pátios da escola, podia vê-la do lado de fora, na rua. Se eu fosse ao parque com meus amigos, a via ao longe entre as árvores. Quando caminhava para casa, de repente olhava para trás, e não importava onde estivesse, eu podia vê-la. A mesma distância, o suficiente para não reconhecer nenhum traço em seu rosto, mas ao mesmo tempo saber que definitivamente havia alguém lá. Não era uma mancha, não era uma ilusão, não era minha imaginação. Sei que vão achar que sou um idiota, ou pelo menos é isso que penso agora, porque continuei fazendo isso. Continuei tirando o amuleto cada vez que ia para a escola, e em uma ocasião, na minha primeira festa com meus amigos da escola, também o tirei. Lá, tomei pela primeira vez algumas cervejas e voltei para casa morto de sono. Adormeci assim que toquei a cama e não coloquei o amuleto. Não foi de propósito. Segundo eu, ia me levantar em um momento para escovar os dentes, mas caí em sono profundo. Fui acordado por passos no telhado. Eram muito pesados, como se batessem muito forte, tentando me acordar, tentando anunciar que estava lá. Não só me acordaram, mas também meus pais, que até saíram para ver o que estava acontecendo. No momento em que percebi, coloquei meu amuleto de novo. Os cachorros ao longe começaram a latir. Não contei aos meus pais, mas nunca mais tirei o amuleto desde então, e a presença desapareceu. Levo uma vida normal, embora nunca tire o amuleto. Agora sempre o uso debaixo da camisa. Somente minha namorada o vê, ou quando vou à praia, mas tento não falar muito sobre isso. Fico nervoso ao tentar explicar, porque antes mesmo de terminar, as pessoas zombam de mim. Minha namorada atual me pediu para tirá-lo, segundo ela, para me mostrar que não acontece nada, que é algo da minha cabeça. Disse que não quero tirá-lo para não ter que mostrar a ela que sim, acontece algo. Há alguns anos, um grupo de amigos e eu planejamos uma viagem de acampamento no Parque Yellowstone, nos Estados Unidos. Nós 4 já tínhamos acampado várias vezes em parques antes, mas nunca em um lugar do tamanho de Yellowstone. Seria uma viagem de quase uma semana para passear e curtir a natureza. Planejamos bem os primeiros dias da viagem, decidindo onde acamparíamos e os lugares que veríamos. Depois desses primeiros dias, não tínhamos muitos planos e decidimos ir aonde nos interessasse. A primeira parte da viagem foi bem. Vimos muitas atrações turísticas populares e nos divertimos à noite ao redor de nossa fogueira no acampamento. Perto do fim da viagem, porém, estávamos procurando um local para acampar à noite e tivemos dificuldade em encontrar um. Estávamos na fase da viagem em que nada estava planejado. Já estava escuro, tarde da noite, e todos os campings na área próxima que visitamos estavam cheios e não tinham espaço para nós. Eventualmente passamos por uma área aberta que tinha algumas fogueiras espalhadas feitas com pedras e parecia um bom lugar para acampar. A área não estava listada online e não aparecia como um camping nomeado no Google Maps, mas claramente as pessoas já haviam acampado lá antes. A área estava vazia e não vimos ninguém, então decidimos montar acampamento lá para a noite. Tivemos que montar a barraca no escuro com lanternas. Já era tarde então. Ao contrário das outras noites da nossa viagem, não ficamos acordados por muito tempo. Apenas entramos na barraca e adormecemos rápido. Acordei no meio da noite. Meus amigos me acordaram e sussurraram que algo parecia estranho. Imediatamente entendi o que eles estavam falando, porque nas florestas ao redor do nosso acampamento havia um número estranho de sons de pássaros. Ainda era o meio da noite e não perto da manhã, então não deveria haver pássaros fazendo sons, mas em vez disso, havia vários tipos diferentes de sons de pássaros a cada poucos minutos. Como grupo, concordamos sem acender nenhum tipo de luz em sair e verificar.
Saímos da barraca e acabamos nos aglomerando ao lado do nosso carro, que estava bem ali perto, já que havíamos usado os faróis para montar a barraca antes. Enquanto esperávamos nossos olhos se ajustarem ao escuro e notarmos se podíamos ver algo, os sons dos pássaros se aproximaram. Era um som muito alto de diferentes tipos, completamente bizarro e assustador. Depois de alguns segundos, pararam completamente. Nesse ponto, sabíamos que aqueles sons não eram normais e que deviam ser pessoas se comunicando, pois vinham de diferentes direções da floresta. Só foi necessário um rápido olhar entre nós para decidir que entrar no carro seria a coisa mais inteligente a se fazer naquele momento. Depois de nos apressarmos para entrar no carro e ligar o motor e as luzes, o que vimos na linha da floresta correndo em nossa direção foi horrível. Havia 2 humanos correndo em nossa direção. Eu os chamo de humanos porque nem sei se eram homens ou mulheres, devido ao quão sujos e selvagens eles pareciam. Saímos de lá o mais rápido que pudemos, vendo mais 3 pessoas no lado oposto da linha da floresta, quando nossos faróis iluminaram aquele lado. Dirigimos durante a noite toda até sairmos do parque, abandonando nossa barraca, já que todos nós tínhamos nossos bens importantes no carro. Nenhum de nós consegue se lembrar ou determinar em que área do parque estávamos, mas definitivamente não era perto de um camping popular. Concordamos em encurtar nossa viagem de acampamento e alugar um hotel para a última noite. Não acampamos juntos novamente por um longo tempo após aquela noite macabra. Meus amigos da faculdade e eu tentamos manter contato o máximo possível depois que nos formamos. Uma das maneiras de fazer isso era tirando uma semana de folga durante o verão ou outono para fazermos uma viagem de camping. No ano passado, planejamos juntos e decidimos acampar nas montanhas do Colorado no final do verão. Assim que nosso voo pousou, pegamos o carro alugado e partimos para as montanhas para acampar. Na segunda noite, encontramos uma pequena área de camping com lotes individuais. Os lotes eram bem distantes uns dos outros, dando a sensação de um acampamento individual, especialmente com todas as árvores ao redor. Escolhemos um lote perto de um pequeno riacho que corria próximo à estrada para podermos nos banhar após um longo dia de caminhada. Montamos nosso acampamento enquanto ainda estava claro, para não termos que montar nada depois que escurecesse. Quando tudo estava pronto, fomos a um restaurante na cidade mais próxima para jantar. Voltamos ao acampamento já escuro e ficamos surpresos ao ver que a aba da nossa barraca estava aberta e algumas coisas haviam sido movidas. Não havia ninguém no nosso acampamento, mas alguém havia mexido nas nossas coisas. Foi uma cena chata de se ver, mas continuamos com a nossa noite. Logo seria hora de dormir, então pegamos nossas toalhas e caminhamos uns 5 minutos até o riacho para nos banhar. A água estava muito fria, mas ainda assim era bem revigorante. Só percebi algo depois que todos saíram do riacho e estavam se secando na margem. Do outro lado havia com certeza alguém nos observando. Sem querer alarmar meus amigos, e também sem querer que a pessoa do outro lado soubesse que eu a tinha visto, sugeri que voltássemos ao acampamento. Na caminhada de volta, expliquei brevemente aos meus amigos que tinha visto alguém do outro lado do riacho na floresta, mais ou menos entre as árvores. Entre isso e o incidente de alguém ter mexido na nossa barraca enquanto estávamos fora, decidimos dormir no carro naquela noite. Já era difícil dormir e se acomodar no carro, e a ansiedade sobre a pessoa que eu tinha visto não ajudava. A noite toda eu ficava olhando pelas janelas, tentando ver se havia alguém à espreita à luz da lua. Em algum momento, no meio da noite, olhei pela janela do carro e meus medos se confirmaram. Havia uma figura agachada na entrada da nossa barraca, com algo na mão, abrindo o zíper lentamente.
Assisti paralisado enquanto a pessoa rapidamente descobriu que não havia ninguém na nossa barraca e então virou a cabeça em direção ao nosso carro. A figura desapareceu lentamente ao redor da tenda e começou a se aproximar do carro, agachado. Acordei meus amigos como um louco enquanto alcançava o banco do motorista para buzinar. A buzina ajudou, pois vimos a pessoa sair do acampamento e desaparecer na floresta. O que sempre me marcará naquela noite é como o sujeito que vimos não fugiu assustado. Ele simplesmente se levantou e caminhou calmamente para a floresta, sem se incomodar com nada. Ninguém conseguiu dormir mais no carro. Ficamos alertas e paranoicos, achando que a pessoa poderia tentar voltar. Não tivemos mais problemas pelas últimas horas da noite até começar a clarear. Tínhamos planejado ficar nesse local de acampamento por 2 noites, mas nem preciso dizer que não ficamos lá pela 2ª noite. Continuamos o resto da nossa viagem de camping, mudando para outro local. Felizmente não tivemos mais problemas, mas aquela noite ficará vívida na minha memória por muito tempo.